Veja o destaque do verso de número 28. Cuidem do rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja. Observem uma das afirmações de Paulo. O Espírito os colocou. Você vê aí, essa palavra ela pode ser traduzida como o Espírito vocacionou, o Espírito designou, o Espírito separou vocês para o pastoreio. Aí sim, aqui então, é que nós precisamos chamar a atenção, porque o apóstolo Paulo diz, ele separou vocês para pastorearem a igreja de Cristo. A figura usada por Paulo não é uma figura estranha, porque Paulo está usando a imagem de um pastoreio, de homens separados para servirem como pastores do rebanho de Cristo. E de onde ele tirou isso? Paulo, ele tira essa imagem do próprio Antigo Testamento. Por quê? Porque o próprio Davi chegou a declarar no Salmo de número 23, verso de número 1, o Senhor é o meu pastor. Jesus também usou essa linguagem no Novo Testamento. Em João capítulo 10, verso número 14, ele diz, eu sou o bom pastor. Então, com essas informações, qual a definição para o ofício? Prestem atenção. Por definição, então, um presbítero, um oficial, é alguém investido de autoridade para governar a igreja, representando o pastoreio do Senhor. Repito, um presbítero, um oficial, é alguém investido de autoridade para governar a igreja, representando o pastoreio do Senhor. É por meio deles, então, que Cristo conduz seu povo, pastoreia o seu povo em seu reino. Sendo assim, apesar de escolhidos pela igreja, ele é, antes de tudo, um tipo, alguém que está posto no meio da igreja para representar Cristo e o seu pastoreio. Vocês, igreja, presbíteros, conseguem perceber a seriedade do assunto? É isso que a Escritura aponta para aqueles presbíteros que governam a igreja. Diante disso, vai fazer sentido o que nós vamos ouvir no verso 1. Faz todo sentido, porque Paulo, ele vai dizer, fiel é esta palavra, ou é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Um fato curioso é que Paulo começa com a mesma fórmula que ele falara no capítulo 1. Fiel é esta palavra. E nós já sabemos muito bem em outras exposições que ela carrega um peso enorme, porque ela transmite a ideia a Timóteo e à igreja, quando ele diz, fiel é esta palavra, ele está querendo dizer, Timóteo, é verdade o que eu vou lhe dizer, é verdadeiro o que eu vou informar a você, e acima de tudo, Timóteo, é a voz do Espírito à igreja. Essa é a opinião do próprio Deus, não é minha opinião, Timóteo, é a opinião do próprio Deus. E aí o que Deus está a opinar, o que Deus está a falar, é o que vem em seguida. Então eu quero dividir com vocês, dentro da estrutura, o texto em 3 partes. Eu quero falar com vocês sobre o desejo, que está implícito, o serviço, que também está implícito no texto, e o valor.
para que a gente possa entender um pouco a dimensão do que Paulo está a dizer. Quando falamos então sobre o desejo, Paulo diz, se alguém aspira. Aspirar, aqui o termo grego usado, ele traz a ideia de alguém que almeja, alguém que deseja. Alguns dizem que traz a ideia de colocar o seu coração na direção de algo. E quando se procura entender o texto inicialmente, essa ideia de almejar, de desejar, de colocar o coração à disposição de algo, pode sugerir inúmeros homens se oferecendo para o presbiterato. E aqui, esses homens que estão ali na igreja de Éfeso, se colocando à disposição para serem presbíteros da igreja, Paulo está derramando os seus elogios diante da procura, da demanda de homens dentro da igreja de Éfeso, querendo o presbiterato. Mas está longe disso. O aspirar aqui, ele não soa em nenhum momento como ambicionar. Embora o desejo de ser um oficial da igreja seja louvável, nós devemos entender que a ambição, ela não pode ser critério, porque envolve muito mais, envolve a decisão da igreja orientada pelo Espírito. Então, não significa só o almejar a elementos externos que também dão provas disso. Conforme o próprio Paulo vai mostrar que existem características que eles devem apresentar. Não é somente o desejo, não é somente querer. Paulo vai dar uma série de requisitos para que eles tenham ou sejam vistos pela igreja, para que sejam reconhecidos. E aí o puritano William Perks, certa feita, perguntou: como saber se Deus quer ou não você para o ministério? A resposta do puritano foi: você deve perguntar tanto à sua própria consciência quanto à igreja. A sua consciência deve avaliar a sua disposição e a igreja deve avaliar a sua competência. Isto é, ainda que você almeje, deseje, tenha se colocado à disposição, ainda que sua esposa concorde, ainda que seus filhos concordem, ainda que sua família aprove, não significa que você foi chamado para governar a igreja. A igreja deve reconhecer isso no presbítero ou no candidato ao presbiterato. E aí então nós precisamos indagar: você já considerou a importância de discernir entre a ambição pessoal e o chamado divino ao pensar no ofício? Vocês, presbíteros, vocês que desejam, já pensaram, já consideraram a importância de discernir se o que está no seu coração é uma ambição ou é um chamado divino ao pensar no ofício? Da mesma forma, automaticamente devemos perguntar: o que você tem em vista quando almeja o presbiterato? Paulo, então, não está dizendo que o ofício é o lugar de homens ambiciosos. Por isso que Paulo está longe de elogiar aqueles que almejam. Então, quais são as coisas importantes aqui dentro desse texto, inicialmente, quando Paulo fala sobre o desejo? Pensem comigo, irmãos, que muitas vezes nós não reparamos. Na época de Paulo, havia muita resistência ao Evangelho, principalmente por parte dos judeus. Cristãos viviam debaixo da ameaça de morte, sem falar nas heresias da época e tantos pecados que assolavam algumas igrejas. Não havia, no contexto de Paulo, paz externa e paz interna. O contexto era um contexto árduo da igreja. Então, quando nós imaginamos nesse contexto imediato,
indiscutivelmente liderar uma igreja perseguida, liderar uma igreja ameaçada de morte, liderar uma igreja que vinha sofrendo os ataques dos hereges. Não era um posto agradável, um posto desejado, porque liderar a igreja na época significaria uma missão suicida. E talvez, se fosse esse o nosso contexto, quantos aqui desejariam com esse desejo, ou permaneceriam com esse desejo? Se esse fosse o nosso contexto de perseguição, cristianismo ameaçado, pastores sendo presos, mortos, presbíteros morrendo, quantos aqui desejariam de fato liderar a igreja? Esse era o contexto de Paulo, esse era o contexto da igreja de Éfeso, esse era o contexto do cristianismo no primeiro século. Então não seria muito comum que muitos homens se erguessem no meio da igreja e dissessem assim: eu quero ser pastor da igreja. Porque quantos aqui teriam coragem para isso? A gente viu na época da pandemia, os corajosos. Muitos líderes das igrejas se esconderam, com medo do Estado. Daí você tira, você já tem um pouco do nível de coragem dos líderes das igrejas atuais. Mas ainda considere, irmãos, que a missão, embora a missão seja desafiadora, e ainda que havia, óbvio, homens dispostos a liderar a igreja, Paulo tinha em mente o pressuposto que nós falamos. Paulo tinha em mente toda a carga introdutória que recai sobre os ombros daqueles que pastoreiam a igreja. Ele tinha em mente, quando ele falava de presbítero, ele tinha em mente o conceito que nós apresentamos inicialmente, aqueles que eram tipo de Cristo para governar a igreja. Paulo tinha em mente esse tipo de presbítero. Ele não tinha em mente homens votando em conselho, ele não tinha em mente homens distribuindo Santa Ceia, ele não tinha em mente homens decidindo a vida, o salário do pastor, onde o pastor vai morar, quanto tempo de mandato pastoral ele vai ter. Enfim, ideias erradas sobre o ofício. Paulo não tinha essas ideias em mente. Paulo não tinha as ideias que nós temos do presbiterato em mente. Ele tinha em mente o que Calvino disse. Calvino diz: não é algo fácil representar o Filho de Deus em tarefas tão grandiosas quanto a edificação e a expansão do reino de Deus, cuidar da salvação das almas que o Senhor dignou-se a comprar com seu próprio sangue e governar a igreja, herança de Deus. Paulo, quando fala do presbiterato, então ele tinha em mente homens que estavam se colocando à disposição para revelar Cristo ao seu povo. Num contexto de perseguição e de desafios, eram homens corajosos que queriam, com a graça de Deus, pastorear o rebanho, revelar Cristo ao povo dele. Eram homens que estavam ali para anunciar o Senhor da igreja, para que as pessoas se sentissem pastoreadas por Cristo através deles. Eram homens que queriam revelar a glória de Cristo, que, se fosse possível, morreria pela igreja de Cristo. Era isso que Paulo tinha em mente quando, se alguém almeja, é alguém que está almejando algo desafiador, que era ser pastor da igreja de Cristo. E aí, irmãos, nós vamos perceber isso naturalmente com os termos que Paulo usa no desenvolvimento do seu argumento, como, por exemplo, nós podemos falar sobre o serviço. Porque Paulo diz assim: se alguém aspira ao episcopado. Interessante saber que essa palavra ela tem sido usada por muitos em defesa de um sistema que nós conhecemos como sistema de governo episcopal.
O que esse governo implica? Esse sistema de governo entende que existe um líder maior, ou um pastor presidente, uma autoridade presidente, que está a supervisionar os outros pastores. É o caso, por exemplo, das igrejas pentecostais, que tem o seu pastor presidente, que manda nos outros pastores. Assembleias de Deus, elas são episcopais, lógico, falo das Assembleias de Deus históricas. Essa Assembleia de Deus que tem por aí de fundo de quintal, que alguém se auto-ordena e que vira dono da igreja, não estou falando desses barracos religiosos. Estou falando de igrejas pentecostais que nós podemos considerar históricas e sérias. Eu vim de uma igreja centenária da Assembleia de Deus, por exemplo, e tem o pastor presidente, que ele é o bispo dos outros pastores. Então ele não tem esse negócio de vamos eleger um pastor. Não, é ele quem manda. Ele tira o obreiro, coloca o obreiro, ele bota o pastor, tira pastor, ele ordena presbítero, desordena presbítero, ele disciplina, ele restaura, tudo é ele. Tudo é o pastor presidente. O dinheiro que sai, que é arrecadado na igreja local, vai para o templo central para que ele administre o dinheiro, é tudo ele. O governo episcopal das Assembleias de Deus e também da seita de Roma, o Papa, o Bispo, o ex-cátedra, aquele que tem autoridade, que tem a voz de Cristo e que manda em todos os bispos. Esse é o governo episcopal. Só que, irmãos, precisamos entender o seguinte: a palavra episcopos, ela é a junção de duas palavras gregas, que significa epi, olho, scopos, sobre. Ou seja, ela significa, o episcopado significa o olhar sobre. É alguém que tem um olhar sobre. E não está falando de um bispo maior. Está falando da natureza da tarefa do presbítero, que é olhar sobre. Em outras palavras, é supervisionar a igreja. E aí nós precisamos entender que isso é muito mais do que ter uma visão apurada. É muito mais do que ter os olhos em dia, não precisar usar óculos, lentes de contato. Tem muito mais a ver do que uma visão detalhada. Imaginem, irmãos, que os políticos eles podem tomar conhecimento das necessidades da sociedade. Ele pode passar aqui e ver que existe uma necessidade, ele enxergar que há uma necessidade gritante de se resolver um problema de esgoto, de calçamento, mas o fato dele ver a necessidade não significa que ele irá de fato socorrer, atender essa necessidade. O presbítero, como representante de Cristo, o que Paulo está dizendo que nesse papel de supervisão, seus olhos são os olhos de Cristo. E como Cristo, eles devem agir diante do que estão vendo. Lembrem, irmãos, da estrutura do Salmo, porque Davi falou que o Senhor é o meu pastor. Lembrem da estrutura do próprio Salmo. A função deles com respeito ao rebanho é ilustrada pelo pastor maior da igreja. O Salmo 23 diz que o Senhor cuida, guia, alimenta, disciplina, preserva e protege. Por isso ele é o meu pastor. Da mesma forma, quando Cristo diz, eu sou o bom pastor, ele alimentou, ele cuidou, ele disciplinou, ele instruiu e, por fim, deu a sua vida pelas ovelhas. Da mesma forma, irmãos, quando Paulo diz quem almeja o episcopado, quem almeja olhar sobre, a tarefa de olhar sobre, é muito mais do que uma simples visão. É uma ação de governo espiritual em direção às ovelhas. Por isso que quando a mente de Paulo está a descrever isso, quando alguém estendia as mãos para o ofício, ele entendia automaticamente que ele deveria estar disposto a cuidar das almas.
Automaticamente, irmãos, entendam, isso não tem nada a ver com decisão de conselho, nada a ver com decisão de conselho, não tem nada a ver com estatística de igreja, não tem nada a ver com direção de liturgia, não tem nada a ver com administração de igreja. Não tem nada a ver. Lógico que essas questões, elas são importantes para conduzir administrativamente a igreja, mas a supervisão é a tarefa primordial. Ele não foi chamado, o presbítero, para viver dando voto e conselho, embora seja necessário em alguns momentos. Ele não foi chamado para dirigir a liturgia, embora seja necessário em alguns momentos. Ele não foi chamado para fazer estatísticas, como é necessário em alguns momentos. Ainda que se façam essas coisas, o que Paulo está dizendo é que a tarefa primordial dele, a principal, a fundamental, para a qual ele foi chamado, é a tarefa da supervisão. Por quê? Porque a supervisão é o exercício espiritual do governo de Cristo, que clama por ações que venham a preservar a alma das ovelhas. Ou seja, ela é fundamentalmente espiritual. Por exemplo, imaginemos hoje, dia de santa convocação, e nós devemos estar atentos para o quarto mandamento. Os presbíteros, os olhos de Cristo, observam se todos que estão aqui na nossa igreja, todos que estão debaixo da nossa supervisão, aqui estão. Nem todos. Constatada a ausência, por quais razões faltaram? Será que Cristo não se volta contra aqueles que estão a violar o quarto mandamento? Será que o Senhor fechou os olhos hoje diante daqueles que rebeldemente decidiram não cultuar a Deus por causa dos seus pecados? Será que Cristo, Ele não observa agora esses miseráveis transgredindo a lei de Deus? Então, o que implica a supervisão? Assim como Cristo, a supervisão implica numa ação pastoral. Visitar, cuidar, instruir, repreender, exortar, se necessário, disciplinar privadamente. Exige-se da supervisão uma ação para que não se cometa o pecado da negligência, pois é isso que Cristo espera dos seus ministros, dos seus oficiais. Mas outras demandas podem surgir, e eles estão a supervisionar. Eles estão em direção, eles estão no meio do povo, atendendo às demandas da alma do povo. Seja, Paulo está dizendo, não é somente perceber, não é somente ver, é agir. E através deles, Cristo haverá de agir, pastoreando as suas ovelhas. Ele não foi chamado para se omitir diante de uma ovelha que está prestes a cair num abismo, assim como o Senhor nunca se omitiu diante da necessidade de socorrer o seu rebanho. O Senhor nunca deixou de exortar, consolar, confrontar, proteger, guiar. E é isso que Cristo espera dos presbíteros. A pergunta então eu faço: vocês estão sendo visitados, exortados, consolados, disciplinados pelos presbíteros da igreja? Caso não, esse não é o governo de Cristo. Se a tarefa dele se resume à reunião de conselho, a dirigir liturgia, mas vocês estão andando nos pecados de vocês,
nas necessidades de vocês, e eles não estão atentos, supervisionando. Isso não é o governo de Cristo. Vocês não escolheram homens para representar Cristo. Eles não estão preocupados com a alma de vocês. Eles estão preocupados com outras coisas. E o que Paulo está dizendo é que o presbítero da igreja ele é um supervisor. A tarefa principal dele, primordial dele, as outras coisas são secundárias, é a supervisão do rebanho. E é por desconhecer isso, irmãos, que em muitos casos, em muitas igrejas, tem muita gente boa em constituição. Tem gente que sabe constituição da igreja do começo ao fim. São fervorosos quando se reúnem no conselho. Eles têm opinião para tudo, são intelectuais em tudo, decidem tudo. Mas as ovelhas estão padecendo. E aí, irmãos, permitam-me, conversando com muitos pastores, em muitas igrejas, 20 anos dentro da igreja presbiteriana, uma das maiores queixas dos pastores, em alguns lugares, é que o ministério da palavra, por isso, fica sufocado. Porque os pastores, eles têm que se desdobrar para cuidar da saúde, cuidar da família, fazer sermões, estudos, amparar congregações, aconselhar, visitar, e em casos atípicos, como foi a nossa semana, sepultar. E os supervisores não estão supervisionando. A nossa Constituição, ela chega a dizer que os presbíteros visitam e os casos que eles não conseguem resolver, eles levam ao pastor. Ou seja, a intenção é mostrar que eles resolvam. O pastor não fica nem sabendo. O pastor só toma conhecimento quando a rebeldia é deliberada. Porque esse é o papel da supervisão. E aí, irmãos, deixe-me dizer, Deus vai cobrar de cada um deles. Vai cobrar de cada um. Como vai cobrar de mim também. Apesar de que eu sou presbítero docente. Aí agora eu pergunto a vocês, eu estou a pastoreá-los? Eu tenho sido pastor da igreja mesmo? Vocês estão no ano de eleição. Eu tenho sido pastor de vocês? Eu tenho supervisionado vocês? Eu tenho me dedicado a vocês? Eu tenho amado vocês? Eu tenho me desgastado em favor das almas de vocês? Eu estou revelando Cristo? Vocês estão vendo Cristo, o governo de Cristo, o amor de Cristo, o cuidado de Cristo? Caso não votem em mim. Por que vocês votariam em mim? Porque aprenderam a gostar de mim? Estão acostumados com os gritos? Isso não é um critério da palavra de Deus. Esse não é o critério da palavra de Deus. O critério da palavra de Deus é se eu estou a governar a igreja e a revelar Cristo através desse governo. Por que vocês votariam em mim? Caso eu esteja, louvado seja o nome do Senhor, que Ele nos ajude. Mas se eu não estou, por que eu tenho que ser o pastor da igreja? Paulo diz, o pastor, ele é um supervisor. Ele deve estar atento à igreja. Mas deixa eu te dar uma palavra pastoral. Você já refletiu sobre a carga também e a responsabilidade que é liderar a igreja de Cristo? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar o peso que é homens imperfeitos governarem a igreja de Cristo? Considerando os desafios da nossa geração, da nossa igreja, ou do nosso Brasil, do nosso mundo atual. Você já parou para refletir os desafios que eles enfrentam?
Porque tem muita gente que se ergue contra os seus líderes, contra os pastores da igreja. Mas o problema muitas vezes não são os pastores. Muitas vezes o problema é você. Você às vezes é o problema. Você não consegue enxergar isso. Porque você muitas vezes vive rebelde. Você às vezes anda rebelde. E o que é que você quer? Você não quer ser pastoreado. Porque se eles lhe pastorearem, você vai se ofender. Porque você vai entender que eles estão querendo interferir numa área que não compete a eles. Compete sim. Ele tem que meter o dedo na ferida. Ele tem que tratar o seu pecado. Isso é ser pastor. Não é passar a mão na sua cabeça, não. Ele não foi chamado para ser coach, para massagear seu ego. Mas você não aceita. Por isso que muitas vezes você é contrário ao líder da igreja. Porque você quer seguir os seus próprios caminhos. E você não quer admitir que alguém vá até você e lhe acuse de que você precisa se arrepender. Por isso que você se ofende. E aí é mais fácil dizer que o problema é de um presbítero. Aí é mais fácil dizer que o problema da igreja é o pastor. É muito fácil dizer que é um presbítero, um diácono e um pastor. É muito fácil do que dizer o pecado é meu. Eu que estou errado, eu preciso mudar. Eu preciso me arrepender. Deixa eu te dizer, Judas tinha o melhor pastor. Ele ouvia os melhores sermões. Mas existem os evangelhos que o diabo entrou nele. Ele entregou Cristo, o maior pastor, para ser condenado. Talvez o problema real não seja a liderança. Talvez seja o diabo que já entrou em você. Talvez seja o diabo já que está governando o seu coração. E por isso você não consegue mais enxergar que o problema é você. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Se de fato Cristo está governando esta igreja, lembre-se que isso também implica no seguinte: a insubmissão à liderança da igreja é insubmissão contra Deus também. Você não está se rebelando contra homens, você está se rebelando contra Deus. Se os pastores da igreja estão a apresentar Cristo, quando você se ergue contra eles, quando o pastor, um presbítero, vai tratar o seu pecado e você se ergue contra eles, você está indo contra Deus. Lembre-se, o povo desprezou todas as ordenanças do profeta Samuel. Diz Samuel que ele saiu triste, porque o povo não estava ouvindo. Veja, irmãos, Israel estava vivendo numa desgraça. Deus levantou um homem para conduzir o povo no caminho correto. A desgraça era tão grande que até a profanação no culto estava ocorrendo pelos sacerdotes. Deus levantou o homem e chegou um momento que o povo queria copiar as nações com um rei. Samuel insistiu, dizendo: quem governa vocês é Cristo. E o povo tinha um medo de Samuel, que se pelava, porque sabia que quando Samuel chegava no arraial, é porque ele ia denunciar os pecados. E eles não queriam mais o sacerdote, queriam um rei. Samuel saiu triste. O Senhor apareceu a Samuel, falou a Samuel dizendo: faça tudo o que eles pedem, faça. Pois Samuel, é a mim que eles rejeitam, e não a você. Eles estão me rejeitando, Samuel, como rei. E nós muitas vezes não observamos que a imposição impiedosa, maliciosa, maligna, destruidora, é uma ação direta contra o Senhor. Contra o Senhor. Por quê? Olhem para mim. Se vocês não querem um pastoreamento bíblico, é porque vocês não querem o governo de Deus. Se vocês não querem um pastoreamento bíblico, é porque vocês não querem o governo de Deus.
E eu também não sou o ideal para isso. E lembrem-se, quantas igrejas não governam, o Senhor não governa mais? Quantas? A conta em Israel chegou, Saul foi erguido como rei, e diz as Escrituras, ele fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. A conta chega, porque quem rejeita o governo de Cristo, rejeita a Cristo. Então, cuidado que você pode estar rejeitando a graça de Cristo derramada por meio de seus pastores. Sendo assim, lhe aconselho a cultivar uma cultura de respeito, apoio mútuo e oração pelos líderes da igreja, reconhecendo a importância vital de seu serviço para o corpo de Cristo. Mas com todas essas questões envolvidas, poderíamos tratar esse ofício como um fardo, porque, posso dizer, é duríssimo. É duríssimo. E para corrigir a mentalidade, Paulo não está fazendo um elogio aos candidatos, embora seja louvável, mas a obra, Paulo diz, excelente obra almeja. No contexto de Paulo, liderar a igreja era um trabalho perigoso. Veja o termo que Paulo usa, obra. É a ideia de trabalho, é serviço, é cansativo, é desgastante. E nessa época era perigosíssimo ser pastor da igreja. Só para vocês terem uma ideia, num levantamento histórico, em muitos lugares depois, preste atenção, os presbíteros foram os primeiros a dar a vida pela igreja, pelo evangelho. Muitos presbíteros morreram na época de perseguição da igreja. Muitos. Esmirna viu o seu pastor, o seu presbítero ser queimado vivo num boi de prata. Muitos presbíteros morreram. Mas Paulo diz que isso é uma obra excelente, porque a excelência aqui é porque ela conta tanto com o favor de Deus nesta vida como na vida futura. Isso é um combustível para aqueles que desejarem o presbiterato. Porque Paulo sabe bem, e volto a dizer, no conceito bíblico, os presbíteros estão dispostos a se desgastar pela causa de Cristo. Um homem que assume uma igreja diante dos perigos, ele ama a igreja de tal forma que ele se entrega tão absurdamente, ele entrega a sua própria vida, se for necessário. Veja, muitos desses homens eram casados. Paulo chega a falar sobre o marido de uma só mulher no próximo texto. Homens casados, mas veja, eles tinham uma vida dedicada à igreja, de amor à igreja, de dedicação à igreja, a tal ponto de morrer pela igreja. Porque eles sabiam que o Senhor haveria de recompensá-los nesta vida e na vida futura. O mestre iria recompensá-los. Então Paulo está dizendo, não é um fardo, é uma glória servir ao mestre, conduzindo aqueles que foram comprados com o sangue dele. Como disse Calvino anteriormente, não é algo fácil representar o Filho de Deus, mas Paulo diz, é glorioso. Talvez não seja tão glorioso para nós, porque nós não objetivamos tudo o que acabamos de ouvir. Porque, parem e pensem, irmãos, com seriedade. Eu estava a refletir nas perguntas que farei aqui a vocês. Quem está disposto a morrer pela igreja? Quem está? Quem está disposto a sofrer pela igreja? Quem?
Teve liderança de igreja que se escondeu quando o Estado mandou fechar a igreja. O Estado estava zombando da igreja, irmãos. Que absurdo! Vem um miserável aqui nesta cidade dizer para mim: você tem que fazer a Santa Ceia de tal jeito, botar um pão num copinho, o suco de uva num outro copo, fazer assim, tem que borrifar desse jeito, tem que beber álcool, jogar álcool, fazer álcool. Eu digo, vá para o inferno! A igreja de Cristo tem governo, e os pastores de cabeça baixa se submetendo ao Estado, dizendo como eu devo administrar o sacramento. A pandemia mostrou o nível de liderança que as igrejas têm. Imagina o Estado dizendo, não é mais para ter culto, quem te abrir a igreja morre. Quantos não vão virar presbíteros, diáconos, pastores online? E quem sabe nem online, porque com a regulação da internet, talvez até os cultos sejam proibidos de transmitir. Quem está disposto, irmãos, a morrer pela igreja? Quem? Quem está disposto? Quem está disposto a abdicar de um lazer, a abdicar das férias, a abdicar de tantas outras coisas para socorrer o rebanho? Quem está disposto a confrontar o pecado do outro? É preciso ter coragem. Digo, irmãos, não é uma tarefa fácil. Não é. Mas devemos ter coragem. Por quê? Porque quando nós deixamos as ovelhas viverem confortavelmente nos seus pecados, nós estamos entregando elas a Satanás. Nós não estamos preocupados com a alma dela. Sabe, meus irmãos, porque eu sou apaixonado por isso, porque eu amo com a minha alma o que faço, porque ferve no meu coração esse chamado, porque eu não quero que ninguém aqui se perca. Eu não quero que ninguém aqui se perca. Eu quero vê-los na eternidade. Por isso que eu tenho que denunciar o pecado, eu tenho que falar para que você acorde, porque depois que você chegar no inferno não vai adiantar mais. Então eu tenho que trabalhar e lutar para que você não chegue lá. Para que você entenda. Eu não posso deixar você pecar em paz. Porque senão você vai chegar no inferno e vai dizer assim, a culpa é do meu pastor, que ele nunca me alertou. Ele nunca me disse que eu estava errado. Ele me deixou confortável e eu não posso fazer isso. Que muitas vezes sou tomado de dor no coração. Já pensou um homem com 42 anos chamando a atenção de um senhor de 65? A dor na alma que é. Já imaginou um homem de 42 anos exortando uma senhora de 70 anos, chamando ela ao arrependimento? Imagina a dor que é. Era para ela estar me aconselhando. Era para ela estar me conduzindo com a experiência dela, mas eu, como ministro, tenho que exortá-la. Isso dói na alma, irmãos. Isso dói, isso consome a minha alma. Mas é justamente para que vocês não se percam. Quem tem a coragem de ser caluniado, odiado, mesmo quando ama o rebanho, são poucos, irmãos, que se preocupam com a igreja. Mas o que Paulo está dizendo, irmãos,
é que com todas as falhas, quem trilha esse caminho vai ver a glória daquele que o vocacionou, aquele que nos pastoreou e ainda está a nos pastorear. Porque nós andávamos em rebeldia e Ele nos amou e nos pastoreou com amor, cuidou de nossas almas. Por isso, irmãos, preciso finalizar esse sermão, essa primeira parte, dizendo aos irmãos: amem, orem pelos seus presbíteros, porque essa não é uma tarefa fácil. Se eles amarem vocês no dia da aflição, eles serão os primeiros a morrer. Da mesma forma, digo aos meus irmãos presbíteros: vale a pena cada gota de sangue derramada pelo rebanho de Cristo. Vale a pena. Vale a pena. Eu sempre brinco com os meus amigos pastores: vai valer a pena o intestino irritado. Vai valer a pena a gastrite crônica. Vai valer a pena a intolerância à lactose. Vai valer a pena as noites em claro, as lágrimas do escritório. Vai valer a pena cada exortação. Vai valer a pena cada abraço. Vai valer a pena cada grito. Vai valer a pena, sempre valerá a pena servir a igreja de Cristo. Nem a maior autoridade do Brasil tem essa glória de servir a noiva do Cordeiro e ser recompensado pelo Senhor da igreja. Vale a pena. Por isso que digo aos presbíteros: amem esse rebanho que está sob o cuidado de vocês, porque vai valer a pena. Vai valer a pena. Vocês mesmos são um exemplo. Nós temos uma relação aqui que dava para escrever um livro. Quantos eu cheguei aqui tão perdidos, rebeldes, não queriam saber do Evangelho. Nós tivemos que tratar. Quantos eu vejo aqui que cresceram. Alguns ainda não estão entendendo, mas eu olho, eu percebo quantos não passaram a amar mais o Senhor. Quantos não passaram mais a ler as Escrituras. Quantos não passaram a buscar uma vida piedosa. Já pensou se eu tivesse dito: sigam o caminho de vocês, paguem somente o meu salário? Porque eu sei que vai valer a pena. Sempre valerá a pena. E os nossos pais estavam certos quando se preocupavam em escrever sobre o assunto. Por isso nós precisamos, irmãos, considerar que este assunto é sério. Porque do mesmo jeito que tem homens que amam o rebanho, tem muita gente que despreza o rebanho. E uma igreja sem governo é uma igreja desgovernada. É uma grande embarcação em direção ao precipício. Que o Senhor nos ajude como ministros, para que sejamos firmes, conduzindo o rebanho do Senhor, atentando para as suas palavras. Amém. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pelo teu evangelho.
Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem usado de misericórdia, apesar de nossas falhas. E que o Senhor, assim, ó Deus, nos conduza para que venhamos a ser fiéis, pastoreando o teu rebanho como o Senhor nos ordena, e o teu nome seja glorificado. Em nome de Cristo. Amém.